Olá, bem-vindo ao Despertando com a Grace, a sua dose diária de conexão com Deus. Eu sou Grace Condorfer, terapeuta integrativa, especialista em autoconhecimento através da espiritualidade. Todos os dias às 7h07. Estamos aqui para cultivar a presença, consciência e intimidade real com Deus. Se essa reflexão te tocar, compartilha, comenta e te inscreve tanto no YouTube quanto no Spotify. Isso é importante para manter esse espaço vivo e acessível para quem precisa. João 14, 6, 7. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Queridão, queridona, tá pronto? Tá pronta? Porque hoje eu vou te fazer um convite. Um convite para olhar para Deus e, ao mesmo tempo, olhar para o teu Pai. Talvez tu já tenha tentado te conectar com Deus e não conseguiu. Talvez ore, leia a Bíblia, medite, mas ainda sente um vazio, como se Deus estivesse distante. Ou pior, como se Ele estivesse em silêncio, julgando, castigando, testando. E se eu te dissesse que essa imagem de Deus, na verdade, não é Deus? E se fosse apenas um espelho? Um reflexo inconsciente da tua história com o teu Pai? Bert Hellinger nos ensina que a força que nos move vem do Pai. E quando essa força não é acessada, ela se transforma em ausência, em insegurança, em desconfiança da vida e de Deus. Uma pessoa que ama os pais evidentemente tem mais força que alguém que rejeita um deles ou ambos. Essa frase de Bert, ela é muito desafiadora, porque ela evidencia o quão potente é o movimento em direção aos pais. E muitas vezes a nossa alma busca por Deus, carregando a dor de não ter tido o pai presente. Ou de ter tido um pai que estava ali, mas não estava disponível. Um pai que exigia, mas não abraçava. Ou simplesmente um pai ausente, que nunca ficou. E o que acontece quando uma criança não consegue se conectar com o pai? Ela guarda essa dor. E queridão, queridona, onde existe dor, nasce um bloqueio. Nasce um nó. E esse nó, este bloqueio, se não for olhado, ele se transforma em resistência. Não apenas com o pai, mas com toda a figura. E olha só, pega isso, tá? Com toda a figura que represente autoridade, presença e proteção. E isso inclui Deus. Olha só. E se esse for o motivo pelo qual tu não consegue sentir a presença de Deus? E se a tua fé estivesse travada, não por falta de oração,
mas por falta de reconciliação. Quantas vezes tu já disse, eu não consigo confiar plenamente? Eu oro, mas eu não sinto resposta. Eu queria sentir mais, mas tem algo me bloqueando. Talvez esse algo tenha nome. E talvez o nome seja Pai. Então hoje eu quero te convidar a olhar com carinho para isso. Não para julgar, não para reviver dor, mas para curar. Então eu preciso que tu reflita sobre como foi a tua relação com o teu pai. Tu te sentiu acolhida por ele? Acolhido? Tu guarda mágoas silenciadas, palavras engasgadas, carências? Tu sente que tu confia plenamente no cuidado de Deus ou tu vive sempre em alerta? E essa consciência, tu sabe que eu compartilho contigo porque ela fez parte deste meu reencontro com o Mestre. Quando eu estava mergulhada nos ensinamentos de constelação e um dos meus professores me trouxe essa pergunta, eu disse, caraca, sim, nós projetamos a nossa dor de desconexão com o nosso pai. Olha que interessante, até falar complicado. Essa ferida de desconexão com o nosso pai, nós projetamos para Deus. E para todas as figuras de autoridade. Isso vale para líderes no trabalho, masculinos para as mulheres. Entende? Nós vamos projetando esta dor e também para a nossa espiritualidade. Então, muitas vezes, nós não nos conectamos a Deus porque nós temos um desafio interno em nos conectarmos com o nosso Pai. Certo? Eu quero que tu reflita sobre isso, porque eu já percebi várias pessoas nesse lugar, assim como eu já estive nele, e nunca tinha visto por esse ponto de vista. Então, no entanto, lembra que eu sempre falo, agora faz tempo que eu não trago, mas eu tenho pai, e é uma das coisas que mais me emociona é quando eu digo eu sou filha amada. Entende? Então eu estou reconhecendo que eu tenho um pai que me ama. Ah, mas eu tenho uma ferida paterna. Mas eu tenho um pai que me ama. Para além do meu pai terreno. E sim, o meu pai terreno também me ama. Mas o meu pai espiritual, ele é perfeito. Já o meu pai terreno, não. Entende que nós vamos ampliando o olhar de conexão? Só que se este primeiro pai, eu não olho para ele, eu não consigo olhar para ele, eu estou carregando dores inconscientes, eu não vou conseguir me conectar a esse pai atrás dele que é maior que ele. Tu entende? Tudo passa por este olhar, queridão, queridona, em relação à nossa ancestralidade. Inclusive para que a nossa espiritualidade esteja alinhada e fluida. Certo? Deixa isso reverberar aí dentro. E se tu precisar de ajuda, comenta. Comenta aqui, ou me chama no direct no Instagram para não te expor, né? Mas é preciso olhar para isso, tá? É preciso olhar. Se tu tá tendo alguma dificuldade em te sentir conectada com Deus, uma das chaves dessa conexão passa pela mão do teu pai. Certo? Vamos à nossa oração? Pai, hoje eu te peço, me ajuda a olhar com verdade para a minha história. Se houver dor na minha relação com meu pai,
me mostra. Se houver bloqueios, medo, desconfiança, me ajuda a dissolver. Eu reconheço que talvez a minha imagem de ti ainda esteja ferida por essa história. E hoje eu não quero mais projetar a minha dor em ti, Pai. Eu te peço, cura o meu coração, Paizinho. Me ajuda a ver o meu Pai como um canal de vida e não como o meu Salvador. Me ajuda a separar o humano do divino e que, ao liberar o meu Pai das minhas expectativas, eu possa, enfim, descansar em Ti. Eu Te reconheço como o Pai que nunca me abandona e eu me entrego de volta à Tua presença. Amém. Eu desejo que esse episódio ele te mova de alguma forma. E eu tô nesse campo. Aliás, esse episódio ele já demorou mais de horas para ser gravado, porque eu já reescrevi ele várias vezes. Então eu sei que esse campo ele é desafiador. Então, dá espaço a essas consciências e presta atenção na oração, porque nós precisamos separar o humano do divino, para que essa reconexão com o Mestre aconteça de maneira linda e que a história que tu carrega com o teu Pai seja cada dia mais pacificada dentro de ti. Certo? Lembra, nós estamos expandindo a consciência aqui para que domingo seja um dia lindo para ti, da maneira como for. Tá bom? Se essa palavra te lembrou de algo ou de alguém, compartilha. Envia para quem ainda está buscando Deus com o coração ferido. E lembra de te inscrever tanto no Spotify quanto no YouTube. Tem espaço para mais gente nesse caminho de reconciliação e entrega. Tá bom? Te vejo amanhã às 7h07. E deixa um comentário. Que vira e mexe eu esqueço de pedir os emojis, né? E a mente já tá cansada, não consigo mais pensar em emoji. Comenta que é uma maneira que tu tem de interagir aqui, de nós interagirmos, né? De eu saber que tu ouviu até o final, que tu tá comigo nessa jornada, comprometido, comprometida. E também ajuda a engajar. A engajar para que o YouTube entregue para mais pessoas, para que o Spotify entregue para mais pessoas. Tá bom? Desejo que tu fique bem e nos vemos amanhã. Beijo!